passar ao Pierre para fazer a sua apresentação, sempre que possível. Eu sou aqui um timekeeper muito comportado, mas sempre que possível aqui nos 15 minutos. Obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, demais colegas da mesa. Boa tarde a todos presentes aqui no nosso Rio de Janeiro. Eu vou falar rapidamente. O tema é realmente envolvente, 15 minutos é muito pouco, a gente podia estar falando aqui a tarde toda, né? E quando convidaram a Petrobras para participar, Petrobras Biocombustível, eu achei interessante porque é um tema que fala da colaboração dos administradores para uma sociedade mais justa e sustentável. E o nosso tema, energia renovável. Então, eu pretendo dar para vocês uma visão do que a Petrobras Biocombustível pensa com relação a isso, falar um pouquinho da situação dos biocombustíveis no Brasil, falar um pouquinho da Petrobras Biocombustível, o que ela faz no Brasil, e encerrar falando um pouquinho de agenda futura dessa questão de biocombustíveis aqui no Brasil. Interessante, eu tenho poucos slides e talvez a gente fale um pouquinho mais de cada lado. Devo cumprir tranquilamente o tempo aí reservado para a gente. O que a gente traz aqui em termos de desafio mundial já foi levantado aqui pelos colegas que falaram antes da gente. A questão de limitação de recurso natural, não como um problema, mas um fato. A questão dos níveis crescentes de consumo e os meios de produção que tem que lidar com esse desafio. O que a gente vê a palavra sustentabilidade, já falada pelo Lisandro, para nós tem um aspecto, ela tem que lidar necessariamente com a preservação do meio ambiente, ela tem que lidar com o desenvolvimento econômico, e para nós é muito importante a questão da expansão das liberdades humanas. Quando a gente fala nisso, eu vou falar um pouquinho mais à frente, dá uma noção de onde a Petrobras Biocombustível atua, onde eu estou trabalhando atualmente, na questão da oportunidade, na questão do acesso e na questão da capacitação. Então, são 3 aspectos importantes dessa expansão das liberdades humanas que a gente gosta de frisar. Então, é um conceito mais amplo, claro que tem a ver com o tripé de social, econômico e ambiental, tripé indissociável. A gente acha que é uma forma mais abrangente de falar de sustentabilidade. E aí, voltando, já começando a direcionar um pouquinho a nossa fala para a questão das energias. Então, esse gráfico é um gráfico muito conhecido, que roda bastante na internet, que mostra a distribuição energética de uma forma mais lúdica presente no mundo. E é interessante que eu coloquei alguns dados que, apesar de ter essa distribuição toda, você vê, 1/3 da população mundial hoje não tem acesso à energia elétrica. Desses 80% só na África. Então, a gente começa a pensar na sociedade que os administradores de hoje e do futuro vão ter que administrar como mais justa, para a gente ir pensando nessa justiça. Pensar que vamos ter em 2050 mais 2 bilhões de pessoas vivendo no planeta, hoje são 7 bilhões, e o mundo precisando de energia, precisando de mobilidade. Então, você vê, um dado interessante da Agência de Energia, o consumo energético per capita deve dobrar até 2050. Então, a gente está falando de uma população que vai consumir cada vez mais e que não para de crescer. É um desafio. E aí que a gente vê que tem 2 rotas que estão colidindo. Uma rota, que é o aumento do consumo da energia de origem fóssil. As previsões que temos é que nos próximos 30, 40 anos vai ser uma fonte muito importante de energia, carvão e petróleo. E uma outra rota que é a acentuação das mudanças climáticas. Cada vez lemos mais sobre isso. E aí o que a gente vê? Essa interrogação, para a gente decifrar ao longo desse século, que não vai ter uma fonte de energia predominante. Vai ter uma cesta de energia solar, eólica, geotermal, enfim, várias outras energias que vão ter que dar conta desse aumento de energia que o mundo vai precisar. E a gente acredita lá
que o século que estamos vivendo hoje é um século de transição. Nós não vamos chegar em 2100 com a mesma matriz energética que estamos lá. Parece tão pouco tempo, 2100, né? Mas é muito e é pouco ao mesmo tempo. É muito interessante quando você começa a falar sobre esse assunto. Então, o século 22, que a gente acredita que vai ser uma transição, não vai ser igual, e o que nós estamos fazendo agora é permitir, é fazer essa transição. Estamos fazendo a transição para o século 21, para o século 22, em termos de matriz energética. E aí, já entrando mais um pouquinho para dentro do Brasil, trouxe alguns dados para a gente conversar. O Brasil está muito bem com relação às energias renováveis, um dos temas da palestra. Você vê, o Brasil tem 44%, 45% da sua energia renovável, enquanto que o mundo tem 13%, no máximo, né? E os países desenvolvidos menos ainda. Estamos falando de um país como o nosso, que tem recursos naturais, recursos solo, clima, uma mão de obra enorme, capacidade de trabalho, com muita qualificação tecnológica, e programas de governo, programas de pesquisa, programas de desenvolvimento, de incentivo, como o programa do etanol, o programa do biodiesel. Então, a gente está... Opa, passei uma aqui. Então, o Brasil está muito bem. E aí, a questão de energias renováveis no Brasil, entrando mais um pouquinho na questão dos biocombustíveis. O Brasil lança, então, programas de incentivo ao uso de biocombustíveis, como o programa do álcool, o programa nacional de produção de biodiesel. Temos uma ferramenta muito importante, que é a questão do zoneamento agroecológico, que é visto no mundo inteiro como um instrumento de gestão ambiental avançado que o Brasil tem. E aí incentivos de política pública, de ferramentas, para que a gente consiga usar o potencial do nosso país na produção de biocombustíveis. E aí, entrando um pouquinho mais dentro da Petrobras Biocombustível, é uma empresa nova, que foi criada em 2008 pela Petrobras. Essa parte de baixo, sublinhando aqui embaixo, ela foi uma área de negócio da Petrobras, junto com as outras exploração e produção, enfim, petroquímica e abastecimento. Ela foi criada em 2008 e ela já está bem grande. Hoje em dia, nós já somos a primeira empresa, aí o Wagner, não sei se o Wagner sabia disso, como petroleiro, a primeira empresa do Brasil na produção de biodiesel. Já somos a primeira, né? Temos 3 usinas próprias e temos 2 usinas em parceria com outras empresas do mercado, e essa produção já nos confere a primeira em produção de biodiesel. Temos 10 empresas de etanol, atuamos em parceria. Temos alguns projetos no Pará, desenvolvendo a partir de óleo de palma, a produção de biocombustível, a partir de biodiesel e óleo de palma para exportar para a Europa. Temos uma coisa que é bem interessante, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quase 70 mil agricultores familiares cadastrados no programa de suprimento agrícola nosso, espalhados pela região, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês onde é que é. Essa aqui é a nossa distribuição atual da Petrobras Biocombustível, os estados que a gente atua, as unidades que a gente trabalha, principalmente no semiárido, na parte de biodiesel, e as unidades, o nosso foco aqui na produção de etanol em São Paulo e Goiás. E temos 2 projetos no Pará, para a implantação de óleo de palma. E temos uma unidade que adquirimos em parceria com o Grupo Guarani, lá em Sena, na África, que é uma outra fronteira também que o mundo começa a olhar com bastante cuidado. E aí, rapidamente, só para falar do plano de investimento, a Petrobras Biocombustível tem 2,5 bilhões de dólares para investir nos próximos 4 anos, só na parte de aumento de produção de etanol, que é a grande maioria desse investimento, e biodiesel. E temos também mais 1 bilhão e 300 milhões de dólares reservados dentro do plano de negócio da Petrobras, para a questão de logística. Aí tem o alcoduto, que a gente vê muito na mídia por aí falando,
e também uma grana muito expressiva para investir em pesquisa, cerca de 300 milhões de dólares para investir em pesquisa na parte de biocombustíveis. E aí eu estava falando da distribuição, onde é que a Petrobras Biocombustível está atuando. É interessante mostrar esse gráfico com relação à área de biodiesel. Você vê que nós atuamos numa região, a provocação, onde estão os mais pobres, né? A região do semiárido do Brasil, você vê que o IDH é muito baixo, esses pontos em vermelho, de acordo com a ONU, o IDH muito baixo. 40 dos 50 municípios com o pior IDH do Brasil estão no Nordeste. 40 dos 50. Desses 50, dos 50 municípios com melhor IDH, nenhum está no Nordeste. E 35% dos habitantes rurais do Nordeste se encontram em extrema pobreza. E é nesse ambiente que a Petrobras Biocombustível está trabalhando, lá com relação à produção de biodiesel, incentivando a agricultura familiar e desenvolvendo o seu trabalho. Então, é um desafio muito grande quando a gente olha, de um lado, o IDH, de outro lado, a proporção de pobreza na área rural, que é onde a gente espera incentivar a produção. E a gente vem fazendo isso através do desenvolvimento de uma cadeia de suprimento agrícola, usando várias oleaginosas. A gente colocou a soja, o algodão, o dendê, lá em cima, né, a mamona, fomentando o desenvolvimento dessa cadeia. E somos signatários do Programa Nacional de Produção de Biodiesel e mantemos o selo de biocombustível, o selo social na produção de biocombustível, onde 30% de todo o custo que temos na nossa produção na fabricação de biocombustível tem que estar ligado à agricultura familiar, 30% na região que a gente atua. Em outras regiões tem outras taxas, tem outras percentuais obrigatórios. Na região do semiárido, na região do Nordeste, 30% do teu investimento, e é lá que a gente foca. E aí tem a ver com aquilo que nós falamos no início da apresentação, quando a gente fala de sustentabilidade e quando a gente fala de expansão de liberdade humana, a questão da criação de oportunidade, acesso e capacitação. Esse plano que a Petrobras mantém de assistência técnica, um programa, todo o programa é regulamentado pelo governo, ele tem uma expressiva capacitação, investimento em capacitação em técnicos, em melhoria da produção agrícola, com esse objetivo de estar desenvolvendo a produção familiar e, com isso, valorizando cada vez mais o homem no campo. Então, esse eu acho que é um grande benefício nesse programa. Bom, e já finalizando, colocamos aí uma espátula, como a gente está construindo o nosso caminho, porque eu acho que esse é um processo de construção. O que a gente vê como agenda futura com relação a biocombustíveis, uma maior intensificação da produção, produzir mais com menos, e aí estamos falando de etanol de segunda geração, biodiesel de segunda geração. Recentemente, na Rio+20, aqui em junho, a Petrobras teve a oportunidade de oferecer como um transporte alternativo para comitivas, o etanol de segunda geração, que é uma fábrica, que é um processo de aproveitamento do bagaço de cana, que tem um potencial muito grande para isso. E estamos com uma planta prevista para operar comercialmente a partir de 2015. Aproveitar a região para geração de outros vínculos de desenvolvimento sustentável, com outras atividades econômicas, aí estamos falando de agroflorestas, criação de abelha e essas coisas, o próprio aproveitamento da biomassa. Hoje é interessante sair uma reportagem no jornal Globo, muitos não são carioca, mas quem vale a pena ler, é um artigo publicado em conjunto com o Globo e com o Estadão, falando que o potencial de biomassa do Brasil é tão grande, que em 2020 teríamos condições de ter 2 Itaipus sendo agregadas ao nosso sistema se aproveitássemos o potencial de biomassa. Então, é um país realmente abençoado. E aí estamos falando de agenda futura, integrar a questão do refino com a questão da produção. Então, estamos falando de biorefinaria na área de agroquímica, na área de biomassa, a redução de agroquímico, redução na queimada, já vimos praticando isso, e a Petrobras ela desenvolveu internamente um conjunto
de políticas e princípios, onde ela aplica esse conjunto consoante as melhores empresas do mundo e o que há de mais avançado, inclusive refutamos fazer negócio que possam ofender esses princípios e essas políticas de sustentabilidade dentro da empresa. A questão da diversificação de oportunidade de emprego, que eu já falei, e a diversificação de matérias-primas integradas. Então, o próprio Lisandro já mencionou rapidamente sobre isso. Nós tivemos, além do biodiesel de cocô, que o Wagner mencionou, tivemos o nosso presidente da companhia inaugurando um processo de aproveitamento de resíduo de pesca, né, lá em Brasília e tal. Então, ou seja, é a sociedade tentando encontrar meios para fazer frente a esse século de transição. E é interessante, eu tenho filhos, e aí o filho sempre pergunta para ele, pai, mas e se isso, e se aquilo? Então, e se acontecer isso, e se for fazer? Então, eu achei interessante que a Cora Coralina, poetisa expoente aqui do Brasil, eu gosto muito dessa frase, se temos que esperar que seja para colher a semente boa, que lançamos hoje no solo da vida, né? Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. O bem-estar da sociedade é o que a gente caminha para desenvolver. Então, queria agradecer, deixar as palavras finais.